O Jean-Paul Sartre, que é um dos filósofos mais importantes do século XX, ele vai evidenciar a liberdade, a responsabilidade, vai propor um existencialismo humanista, né? Ele vai usar o termo existencialismo do modo como a gente entende, né? Ele vai popularizar a existência precede a essência. Isso é uma bomba. Né? O que é isso? Né? Toda a filosofia anterior, né, principalmente até antes de Kierkegaard, né, até o começo do século XIX, tendia a olhar para a existência de uma maneira essencialista, ou seja, a existência é uma coisa que já tem uma determinação. Então a coisa existe a partir de algo já anterior a ela que a determine. Né? Essa coisa é só uma efetivação dessa pré-determinação. Ou seja, a essência precede a existência. Né? Primeiro eu tenho a essência para depois falar da existência. A existência ela é governada por essa, ou submetida, ou consequência dessa essência. E o Sartre, ele inverte essa lógica. Ele vai dizer, é a existência que vem antes da essência. Se eu vou falar de alguma essência, eu tenho que falar que ela é submetida à existência. Eu primeiro existo para depois me tornar alguma coisa. Isso é muito doido. Isso é muito doido. Porque não existe uma categorização que algo está pronto. Né? A vida está sempre nesse processo. Né? Então a essência o que é? A essência é aquilo que compõe uma coisa. O Aristóteles já falava isso. São as propriedades imutáveis de alguma coisa. Né? É o que vem antes de alguma coisa, de um ser. A essência, ela determina o que a coisa é ou o que a coisa vai se tornar. Então, para o Sartre, isso serve para objetos. Por exemplo, eu vou construir um copo, vou aproveitar de novo o copo. Eu tenho que pensar no tamanho, no formato, né, na altura, no peso, tudo isso, no tipo de material para poder colocar água. Tudo isso tem que ser pensado antes de fazer. Né? Não tem como pensar depois. Né? Eu tenho que ter um projeto, eu tenho uma ideia antes do que vai ser. Mas não serve para as pessoas. Ou seja, o objeto ele é fabricado de acordo com o intuito de quem fabricou ele. Ele é definido antes da sua existência. Já o ser humano não. Ele não foi fabricado com um objetivo específico, mas ele se constitui na sua própria existência. Ou seja, ele não foi fabricado para ser de tal maneira. Ele está sendo, se tornando, escolhendo e se transformando. Ele está se constituindo quem ele é no seu próprio existir. Nossa, bonito isso, né? Ele se constitui no próprio existir. Né? Eu acho muito interessante. Ou seja, não há nada prévio que o determine, né? Que estabeleça o que ele vai se tornar. Né? Então, o que é a existência? Se eu falei que a essência é diferente da existência, então a gente fala, o que é a existência, então? A existência é um movimento para fora. É sempre eu me colocando na relação fora de mim mesmo. Com as pessoas, com as coisas, com os lugares. Ou seja, não é só fechado em si mesmo. E porque eu estou sempre nessa relação para fora, ela não é estática. Ela está sempre se transformando. Né? A liberdade, para o Sartre, é justamente a possibilidade de a todo momento fazer escolhas. E a todo momento a gente está fazendo escolha. Agora mesmo a gente está escolhendo ver esse curso. Né? A gente pode pegar a qualquer momento e escolher outra coisa. Quer dizer, sempre são escolhas. Né? Então, não há, inclusive, o Sartre vai dizer, não há como não escolher. Porque a todo momento eu tenho que escolher o que eu vou fazer no momento seguinte. Eu termino isso aqui, o que eu vou fazer agora? Né? Eu sempre estou escolhendo. Né? Então, a liberdade, para o Sartre, ela é uma condição da existência. Como não há como não escolher, então toda pessoa que existe, ser humano, é livre. Porque a todo momento está escolhendo. Lembrando que liberdade para o existencialismo está atrelado à ideia da possibilidade de escolher. Né? Não quer dizer escolher o que eu quero. Né? No senso comum, a pessoa fala, não sou livre, porque eu quero ir para a França e não posso ir. Ou porque eu quero ter um iPhone e não posso ter. Ou porque eu quero ter um carro 0 km e não é isso. Para o existencialismo, a liberdade é basicamente a possibilidade de escolher, de fazer escolhas. Né? Se eu estou fazendo escolha, eu sou livre, porque eu não sou determinado. É o inverso de ser determinado. Né? E essa liberdade, ela sempre acontece em situação, num contexto, numa condição, num período, num momento, numa condição específica. Né? Ele vai inclusive dizer que o homem está condenado a ser livre. Né? É curioso que parece paradoxal. Né?
condenado parece que é uma condenação, né? Mas está condenado a ser livre. Por quê? Porque não há como não ser livre, porque não há como não fazer escolhas, né?